Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Capital Natural. Você também pode nos ouvir através do podcast do Band News TV. Muito obrigado sempre pela sua audiência e também pelas suas reflexões. Nós temos uma conversa que hoje chega à terceira e última etapa sobre o ODS 3, no qual as empresas, os governos, a sociedade têm a obrigação de garantir vida saudável à comunidade. Partindo de vários pontos, por isso tivemos duas conversas anteriores sobre esse tema. Agora a gente vai falar um pouco sobre saúde também, sobre a saúde lá, na ponta final, sobre o atendimento, sobre diagnósticos. Mais uma vez eu vou receber a Mayra Flois, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, autora das recomendações políticas do jornal Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros, a Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature Worldwide no Brasil, o Fernando Binardi, médico especializado em gerontologia, ele dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Doutora Mayara, a senhora estava falando na semana passada um pouco sobre a questão do diagnóstico, sobre a atenção que um médico deve ter com relação às pessoas, sobre a atenção que, na verdade, está muito mais ligada talvez ao tempo, sobre o fato de a gente entender que nós somos muito mais do que aquilo que está ali objetificado. E eu quero começar essa conversa ouvindo da senhora sobre a objetificação da doença e do doente. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Muito interessante, Pablo, obrigada, assim, também por estar aqui. Eu acho que a gente tem que pensar, eu costumo também, dentro da minha especialidade, né, da medicina de família e comunidade, brincar que a gente é especialista em gente, e isso me ajuda bastante a não ficar tão perdida nessa objetificação. Mas a gente passou durante muito tempo, e a ciência, e ainda assim, eu não quero dizer que não é importante a gente olhar para o indivíduo e particularizar, né, o seu cuidado e o seu tratamento. Mas isso é diferente, o indivíduo e a comunidade, mas isso é diferente de a gente tornar a pessoa o rótulo, né, a doença, o diabético, o hipertenso. E parece que isso vem antes da história, né? Então acho que a gente tem um papel fundamental de passar a ouvir de novo as histórias. E isso tem essa reconexão com o planeta, com a Terra. E eu acho que a medicina tem esse grande desafio, que é ouvir, né? Acho que de tentar tirar um pouco essa questão da rotulação e ouvir. E eu fico pensando muito assim, né? Quando a gente tem também a capacidade de olhar e ver e sentir que os fenômenos naturais que a gente tem vivenciado, eles estão conectados com o nosso entendimento de saúde. Quando a gente tem um furacão, quando a gente tem um ciclone, né? Recentemente, agora tivemos em Santa Catarina mais um, a gente começa a sentir que o jeito isso não acontecia, né? Quando eu nasci, antes ainda, era muito menos frequente. Então, isso já é uma consequência da forma que a gente está habitando. Então, conseguir olhar e ampliar o olhar para as redes, olhar para esses rizomas, né? Para onde a gente está inserido, como que a gente está nesse planeta é fundamental. E eu acho que o profissional de saúde, não só as médicas e médicos e médicas, mas acho que todos os profissionais de saúde têm essa possibilidade de trazer essa provocação, né? E de levar isso para o consultório também. Eu tento, né? Não consigo 100% do tempo, nem com perfeição, enfim, mas quando eu prescrevo uma medicação, eu estou fazendo uma ação de saúde planetária. Quando eu faço um uso racional, eu estou fazendo uma ação de saúde planetária. Mas também, quando eu proponho que o meu paciente vá de bicicleta para o trabalho, se isso for possível, se isso couber na rotina, se isso der certo, é uma ação de saúde planetária. E quando a gente vai para uma comunidade e tenta pensar essa comunidade e talvez criar mais espaços verdes, repensar a urbanicidade, ou se eu estou na zona rural, como se acessa o uso de agrotóxicos, isso tudo também são ações pensando na saúde planetária e tentando sair, né, do objeto só a doença.
existe um conto, né, um conto, uma fábula, uma história, né, na saúde pública que conta que, ou na promoção à saúde, enfim, que tinha uma cachoeira, né, e tinha uma comunidade na beira da cachoeira. E um dia apareceu uma criança se afogando. E aí uma pessoa viu, foi lá, salvou a criança. Tudo certo. No outro dia, apareceram outras duas crianças. Aí eles decidiram que precisava ter uma pessoa, um vigia, olhando essas crianças. E conseguiram salvar de novo. Com o tempo, tinham várias pessoas, várias crianças se afogando. E aí eles criaram uma equipe de resposta rápida, uma equipe de serviço de emergência, um hospital especializado em afogados. Se criou toda uma estrutura. E aí um dia um profissional de saúde olhou aquilo lá e correu para cima da cachoeira. Quem que está colocando essas crianças aqui? E eu acho que a gente conseguir, né, ir um pouquinho mais a fundo nos problemas, olhar para os problemas sem pensar em soluções fáceis, com a complexidade que se tem, é o que nos permite, né, sair um pouco da objetificação da doença e olhar para o todo o paciente, o todo o seu ambiente, o todo a sua comunidade, o todo o planeta também que a gente está vivendo. Aos médicos dessa conversa, ou seja, eu devolvo a pergunta à doutora Maiara e na sequência ao doutor Fernando, essa humanização tem espaço na nossa cultura cada vez maior ou vocês acham que ainda é um círculo muito pequeno? Eu vejo muito na formação dos estudantes, que tem avançado bastante, né? Recebo estudantes no meu consultório, enfim, acho que a gente consegue sensibilizar. Acho que a gente consegue sensibilizar a partir do que a Rita falou, né, nos encontros anteriores, né, do toque, da conexão. Eu acho que todas essas coisas não é uma coisa. A gente pensou a ciência por muito tempo como separada da arte, como separada da comunicação, como se fosse uma coisa só, assim. Mas existe ciência dentro da arte, existe ciência dentro da comunicação, existe medicina e saúde em todos esses espaços. Então a gente precisa olhar como transversalizar, e acho que, né, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Isso. Então, que a gente não está num quadrado. A gente precisa, ou se a gente está, a gente precisa furar esse concreto dessa existência quadrada, assim, né? A gente conseguir criar lugares, pontos para a gente enxergar e enxergar que a arte é complementar a isso, que a gente consegue. Se a gente só pensar num lugar, a gente não vai conseguir sair. Essa saída dessa crise climática que a gente está vivendo é uma saída coletiva. É uma saída coletiva de áreas, né? Engenharia, as áreas artísticas, educação, e é uma saída coletiva entre pessoas, entre povos, entre indígenas, não indígenas, entre todos, todas e todos. É muito importante a gente conseguir entender que isso é uma saída coletiva. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. A fala da Maiara me remete à ecologia médica. A ecologia médica é um olhar para o adoecer que reconhece que a doença é um fenômeno ecológico que se manifesta no indivíduo, seja ele uma planta, um animal, um ser humano, mas nada mais é do que uma tentativa daquele organismo de se reestabelecer. Uma samambaia que estava luxuriante num canto de uma sala iluminada e é mudada de lugar, né, o seu vaso é mudado de lugar, ela adoça a sua seiva, né, já que ela não tem membros para se deslocar de volta ao lugar de origem, ela tem uma ação interior que é adoçar a sua seiva e atrair os pulgões, né, as formas aladas de pulgão que passam por ali, para que possam, aspas, fazer acupuntura no broto que vai nascer. Então, se a gente olhar uma samambaia, aspas, parasitada por pulgões, a maior incidência de pulgões se dá no novo broto, porque é uma cooperação entre o pulgão e a samambaia tentando forjar uma nova folha
que seja capaz de se dar bem naquela nova condição. E assim é em todas as doenças. Infelizmente, essa medicina restrita à dimensão material do homem é uma medicina topográfica, né? A melhor forma de você fazer um médico ficar irritado, se bem que médico irritado é quase pleonasmo, mas, enfim, a melhor forma de fazer um médico ficar irritado é você chegar diante dele e falar: doutor, eu vim aqui porque eu não estou bem. E isso irrita o médico. O que ele quer saber é onde, porque sem onde não começa o raciocínio médico, né? Então, se o onde for o estômago, pronto, já abre na minha cabeça uma chavinha que, bom, ou é uma dispepsia, ou é uma gastrite, ou é uma úlcera, ou é um tumor. E eu vou fazer as pesquisas necessárias para fazer esse diagnóstico. E desse diagnóstico vem um tratamento que está associado ao diagnóstico. E por isso que essa medicina, ela não dá conta da pessoa idosa. Porque a pessoa idosa apresenta frequentemente vários diagnósticos. E o modelo médico só sabe trabalhar associando um remédio ou mais remédios a cada diagnóstico. Tanto é que a geriatria, em tese não precisaria existir, seria só uma continuidade da clínica, surgiu por conta da polifarmácia, do fenômeno da polifarmácia, que é a intoxicação que uma pessoa passa a apresentar em função de uma prescrição de vários medicamentos concomitantemente. Tanto é que quando a gente levou a opção da homeopatia para o setor de geriatria e gerontologia da Unifesp, foi um sucesso, né? Onde a gente pôde demonstrar, por meio de um ensaio clínico, que o idoso que é homeopatizado não só tem uma resposta clínica muito melhor em termos dos seus males, das dores, etc., como tem um desdobramento espiritual, né, que foi medido pela dimensão espiritual do instrumento de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Então, esse modelo médico que a gente está vivendo, como a Mayara está colocando, ele está falido. Está falido em todos os níveis. Ele é muito caro. Ele só interessa à indústria que faz esses insumos, seja a indústria farmacêutica, a indústria da cirurgia, a indústria dos equipamentos. Mas, veja, uma das principais escolas de medicina do Ocidente, eu não estou falando de Oriente, estou falando do Ocidente, que é Harvard, já mudou de estratégia. Está falando de uma medicina do estilo de vida, onde o médico deixa de ser um mero prescriptor de remédio para tudo, né? Porque o médico remedia tudo. Você está dormindo muito, dá remédio para acordar. Se está dormindo pouco, dá remédio para dormir. Se está com dor, é tudo remédio. E Harvard hoje questiona isso, né? O médico deve ser um parceiro na avaliação do estilo de vida da pessoa, já que 80% da causalidade das doenças crônicas é referente ao estilo de vida, as escolhas que eu faço a cada momento, a maneira como eu estou sentado aqui agora, a maneira como eu estou respirando, é uma escolha e vai gerar saúde com bem-estar ou doença com mal-estar, com sofrimento. Então, depende só de mim alinhar isso. E o médico do estilo de vida é aquele que ajuda o paciente a se reposicionar, principalmente em 3 áreas: na área da alimentação, na área da atividade física e na área do manejo do estresse. Porque eu não sei se vocês já pensaram, a gente se estressa. A realidade não é nem boa, nem má, nem ruim, nem ótima, ela simplesmente é. E a maneira como eu a interpreto gera em mim uma cascata de eventos. Aliás, eu achei linda a imagem, né, da lenda que a Mayara trouxe, porque foi exatamente isso que a gente constatou no ensaio que a gente fez com executivos, pesquisando a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é tratada na medicina convencional como um fenômeno hidráulico, né? Que há uma incompatibilidade entre
continente e conteúdo. Tanto é que o primeiro tratamento para hipertensão arterial, historicamente falando, era a sangria. Você tira sangue e diminui a pressão. Hoje, você tira líquido por meio do diurético, e se isso não for suficiente, você usa uma droga vasodilatadora. Então, o raciocínio é hidráulico. O que a gente constatou é que esses vários executivos, eram mais de 20 executivos hipertensos, todos hipertensos, todos eles estavam alienados em relação ao seu propósito de vida, a sua razão espiritual de ser. E com isso, a dimensão mental, a maneira como se interpreta a realidade neles em particular, era totalmente pré-ocupada, né? Eles viviam sempre com o olhar para o futuro, as metas de venda, os ganhos futuros e tudo mais. Tinham uma dieta totalmente alienada, né? Consumo de proteína animal gigantesco, com ferritina super elevada, com altos índices de homocisteína, sono totalmente não reparador, perda das pausas respiratórias. Eram pessoas que não tinham a nossa respiração fisiológica. A gente inspira, faz uma pausa, expira, faz uma pausa, como a gente vê num bebê. A barriguinha enche, murcha, enche, murcha. O que a gente observou nessas pessoas? Que eles estavam com uma cascata, bem como a Mayara falou, começava lá na atitude mental, e cascateava até a hipertensão arterial. Tanto isso é verdade que se eles usassem CPAP, que é um dispositivo que fornece respiração rítmica em 4 fases, pelas 8 horas de sono, sumia a hipertensão arterial, demonstrando esse efeito cascata. Mas daí o que nós fizemos? Fizemos um ensaio clínico com 140 idosos no bairro de São Mateus, aqui em São Paulo, e demonstramos que o idoso que medita, de preferência 2 vezes ao dia por 20 minutos cada vez, transforma a sua atitude mental, transforma a sua postura física, volta a ter uma postura mais ereta, alinhada com o eixo da gravidade, resgata as pausas respiratórias, volta a ter sono reparador, faz mudanças espontâneas na alimentação e deixa de ser hipertenso, diabético, obeso, deprimido, volta a ter sono reparador, como eu acabei de dizer, e assim por diante. Então, demonstrando que a doença é uma oportunidade de você resgatar o seu propósito de vida, que você faz por meio de uma prática como a meditação, por exemplo, ou a contemplação, como a Rita falou, né, por meio do maravilhamento. Então, quando a gente se reúne, a gente com a natureza, a gente se reúne com todo, isso favorece essa possibilidade de estar bem com saúde, né? E eu digo sempre saúde com bem-estar, porque eu posso tomar um remédio e deixar de ter pressão alta, mas eu continuo sendo preocupado. Eu continuo sendo alienado da minha função no grande sistema. É daí que vem a palavra justiça, né? Justiça é você estar no seu justo lugar no grande sistema. Então, eu acho que muito importante essa noção que a gente está vendo aqui, de que há necessidade de uma revisão na maneira como a sociedade contemporânea, a sociedade civilizada, lida com as suas doenças. A gente precisa resgatar uma maneira integrativa de lidar com o adoecer e reconhecer que a doença é sempre uma oportunidade de resgate do nosso real papel no grande sistema ecológico. Agora nós vamos ouvir o Antônio Mauro Saraiva, professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli-USP, coordenador do Grupo de Estudos Saúde Planetária do Instituto e Estudos Avançados da USP. Olá, olha ao seu redor. Pare para pensar comigo. A pandemia da Covid-19 está prestes a completar 2 anos e nos ameaça agora com uma 4ª onda com epicentro na Europa.
Eventos climáticos extremos e fora de época, secas, ondas de calor, incêndios, chuvas e inundações, têm ocorrido de forma mais acentuada e frequente nas diversas regiões do planeta. Milhões de pessoas são afetadas, de todos os locais e de todos os perfis sociais, mas com maior sofrimento para os mais necessitados. Esses são apenas 2 exemplos de como a enorme interferência da humanidade nos sistemas naturais da Terra repercute de volta, afetando dramaticamente a saúde e bem-estar humanos e de todas as formas de vida. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. Tantos ganhos que nossa civilização teve, especialmente no último século, em todos os sentidos, alimentação, em saúde, mas agora estamos ameaçados pelos efeitos adversos da ruptura que causamos no equilíbrio do planeta. Nós dependemos do planeta Terra de forma indissociável. Nossa saúde e a saúde do planeta estão interligadas, fortemente, totalmente. Estamos numa encruzilhada. Ou mudamos radicalmente e rapidamente a forma como vivemos, ou sofreremos as consequências ainda mais dramáticas da disfunção dos sistemas naturais da Terra. Nós somos muitos. Consumimos demais. Produtos agrícolas, manufaturados, energia. Poluímos água, ar, solo. Geramos muitos resíduos, muito lixo, que muitas vezes simplesmente descartamos em qualquer lugar do planeta que é a nossa casa. É como se jogássemos lixo dentro de nossas residências. Não existe o jogar fora, é dentro. Desmatamos, destruímos as formas de vida que são essenciais para o equilíbrio do planeta e que podem ser fontes de alimentos, remédios que ainda não conhecemos. Nós temos que mudar a forma como vivemos, a forma como fazemos tudo isso. Temos que rever como nos relacionamos com o planeta, entender que somos um com o planeta. Não podemos seguir com uma postura de exploração. Temos que rever também como nos relacionamos entre nós. Somos uma só humanidade e nossa diversidade é também uma riqueza. Também estamos inevitavelmente unidos. O que acontece ao planeta não escolhe grupos ou está restrito pelas fronteiras nacionais. Os efeitos do clima e da pandemia afetam a todos, embora os mais necessitados sofram mais. Veja a Covid. Enquanto não houver uma equidade na vacinação no mundo, novas variantes podem aparecer, como agora, nos locais onde ela se dissemina muito. E isso pode comprometer a saúde de todos, mesmo dos já vacinados. A saúde planetária é um campo científico e um movimento social que abordam essas questões procurando entendê-las por meio da pesquisa e propondo ações concretas para reverter esse quadro, orientando-nos na direção de um futuro mais próspero, justo, equitativo. Não há tempo a perder. Não há razão para esperar, pois há conhecimento suficiente para agirmos agora. O que é necessário é mudança de comportamento das pessoas, das organizações, dos governos. Somos todos parte do problema e todos temos que ser parte da solução. A Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária foi gerada por sua comunidade global para clamar por uma mudança urgente e profunda, para dizer que todos são importantes, que todos têm um papel a desempenhar e que é possível mudar o rumo. A Declaração Global já foi subscrita por mais de 350 instituições de mais de 45 países, das mais variadas áreas de atuação. Embora o momento atual seja crítico e estejamos numa encruzilhada, nós temos opções. Podemos escolher o caminho a seguir, juntos. É importante agir já. Participe, apoie, incorpore essa visão sistêmica da saúde planetária na sua vida, nas suas ações, na sua instituição, no seu trabalho, na sua família. O futuro que desejamos é possível. Quero agradecer muito aos nossos convidados de hoje,
A Mayara Floss, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, autora das recomendações políticas do Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros. A Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature World Wild no Brasil. E o Fernando Binardi, médico especializado em gerontologia. Ele dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. E a você também, muito obrigado pela companhia. Uma boa semana pela frente. Até o próximo Capital Natural.